Olá, concurseira, concurseiro, professor Felipe Loureiro aqui e vamos começar a correção do nosso simulado de raciocínio lógico barra matemática aí para o nosso concurso do DPEM. Então, deixa eu ficar pequeno aqui para não atrapalhar a sua visão. Vamos lá. A questão 21 do nosso simulado dizia o seguinte: ele me dá aí em um programa de treinamento, tal, aí vem o próprio item, né, o item propriamente dito. Considere-se que os soldados de uma corporação montem e municiem armas em um mesmo ritmo, então um ritmo constante. Nessa situação, se 30 soldados dessa corporação, então vamos lá, soldados, 30 soldados dessa corporação, montarem e municiarem 30 armas. Então, uma questãozinha de regra de 3. 30 armas em 30 segundos, então regra de 3 composta. Beleza. Então, para montar e municiar 60 armas em 1 minuto, 60 segundos. Serão necessários 60 soldados, certo ou errado? Então, eu vou colocar um X aqui e verificar se isso vai ser 60. Se for 60, o item está certo. Se não for 60, o item está errado. Tá bom? Uma questãozinha de regra de 3. Cada aluno aprendeu de uma maneira diferente. Então, talvez você aprendeu com aquele lance de setinha, né? Setinha para cima, setinha para baixo. Aquilo ali eu acho uma bagunça, eu não gosto de fazer. Então, se você já tem a sua forma de resolver regra de 3 e acerta as questões, continua resolvendo da sua forma. O que eu oriento sempre meus alunos é o seguinte: eu pego a parte do que eu quero achar, que no caso aqui é soldados, e eu vou destacar. E eu vou comparar para poder saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, eu vou comparar soldados com arma e depois eu vou comparar soldados com tempo. Tá bom? Aí eu tenho que comparar para saber se é DP, diretamente proporcional, ou se é IP, inversamente proporcional. E o que eu combino com os meus alunos? Olha, quando for DP, diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado. Nós vamos cruzar as informações. Quando for IP, inversamente proporcional, nós vamos multiplicar na horizontal. Tá bom? Então, vamos combinar isso aqui. DP a gente cruza, DP cruza, IP a gente multiplica, ó, reto, multiplica na horizontal. Então, vamos lá. Soldados com armas. Quanto mais soldados eu tenho, mais armas eles vão municiar, concorda? Porque ele quer, municiar as armas. Então, quanto mais soldados eu tenho, mais armas eles vão municiar. Então, aumenta soldado, aumenta a quantidade de armas que eles vão municiar. Então, é diretamente proporcional. E diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 30x é igual a 30 vezes 60. Agora, eu já comparei soldado com arma. Eu vou apagar a arma daqui para não te confundir. Vou apagar, porque a arma já foi. Como ele quer saber soldados, então eu tenho que comparar soldados com todas as outras. Se ele quisesse saber armas, eu ia comparar armas com todas as outras. Então, eu sempre vou ter como referência aquilo que eu quero calcular. Agora vem para cá. Ó. Quanto mais soldados eu tenho, menos tempo eles vão levar para municiar as armas. Você concorda comigo? Porque são mais pessoas trabalhando. Então, eles vão fazer em menos tempo. Então, quanto mais pessoas eu tenho trabalhando, menos tempo eles vão demorar. Quanto menos pessoas eu tenho trabalhando, mais tempo eles vão demorar. Então, aqui é inversamente proporcional.
Quando é inversamente proporcional, tá aqui, ó, a gente multiplica na horizontal. Então, esse 60 aqui, ele vai vir multiplicar o x. Só que o x está desse lado. Então, o 60 vai vir multiplicar esse lado daqui. Eu não vou colocar o x de novo. Eu só quero saber para onde que vai o 60. Esse 60 daqui, ele vai multiplicar o x. Como o x está aqui, ó, o 60 vem para cá. Esse 30 aqui, ele vai multiplicar o 30. Só que é o 30 que está do outro lado. Porque você sempre tem uma balança aqui. Então, quem está na mesma coluna, que pertence à mesma grandeza, eu vou colocar um para um lado e um para o outro. Um para um lado e um para o outro. É uma balança. Aqui eu tenho um sinal de igual. Né? Aqui é a balança. Tudo que tem para um lado, eu tenho que colocar para o outro. Então, no sentido de que, na hora que eu peguei aquela coluna, se o 60 foi para o lado do x, o 30 vai ter que ir para o outro lado. E é assim que a gente vai fazendo. Essa aqui pode parecer um pouco mais confusa, porque a gente tem 3 30 aqui, tem 2 60. Então, a questão, para tentar dificultar, ela acabou colocando, ó, muitos números repetidos. Tá bom? Você tinha outras formas de fazer isso. Sim, teria até a forma de você simplificar para trabalhar com número reduzido. Mas eu estou preferindo fazer assim porque pode ser que o CESP dê para você números que são diferentes e aí você só vai conseguir fazer montando a regra de 3. Tá bom? Deixa eu sair da tela para não atrapalhar a sua visão agora. Vamos lá. Eu tenho 30 de um lado, 30 do outro. 60 de um lado, 60 do outro. Então, o meu x que eu vou achar é igual a 30. E a questão disse que vão ser necessários 60 soldados. A questão está errada, tá bom? Gabarito errado. Voltei. Show de bola? Então, esse era o gabarito da questão 21. Errado. Vamos para a próxima. Olha, após combater um incêndio em uma fábrica, o Corpo de Bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas que estavam no local durante o incêndio. Ele diz: 28 sofreram apenas queimaduras, 45 sofreram intoxicação, 13 sofreram queimaduras e intoxicação. É uma questão de conjunto. Eu tenho a galera que sofreu queimaduras, eu tenho a galera que sofreu intoxicação, tá bom? E eu tenho 7 aqui que nada sofreram. Então, esses 7, vou colocar em azul aqui, eles estão aqui fora. Nada sofreram, tá bom? 13, olha aqui, 13 sofreram queimaduras e intoxicação. Então, o 13 é a minha interseção. Sofreram os dois. 28 sofreram apenas queimaduras. Então, eu vou colocar esse 28 aqui. Por que eu coloquei o 28? Por causa da palavrinha apenas. Quando ele diz apenas, ele está dizendo que 28 sofreram queimaduras, mas não sofreu intoxicação. Aí depois ele diz 45 sofreram intoxicação. Ele não disse 45 sofreu apenas intoxicação. Se ele coloca o apenas, eu ia encaixar direto 45 aqui. Mas ele não colocou o apenas. Ele disse 45 sofreram intoxicação. Então, ele está querendo dizer, deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó, que esse conjunto da intoxicação todo é igual a 45. Então, quando ele não usa as palavrinhas apenas, só, somente, ele está se referindo ao conjunto todo. Então, deixa eu voltar aqui, pegar uma caneta. Beleza, se eu tenho o conjunto todo 45, esses 13 sofreram intoxicação. Então, estão contabilizados dentro do 45. Então, do 45, eu tenho que tirar 13. Aí vai ficar 32. Então, ó, 45 sofreram intoxicação, mas desses 45, 32 sofreram apenas intoxicação. E 13, além de intoxicação, o cara também sofreu queimaduras. Se eu quero descobrir aqui o total, eu vou somar todo mundo. Ó, 28
mais 13, mais 32, mais 7. Tá bom? E esse total aqui vai dar quanto pra gente? Ó, se eu somar 28 com 13, eu tenho 41. 41 com 32, eu tenho 73. Com mais 7, eu tenho 80. Então, eu tenho um total de 80. A pergunta dele é, do total de pessoas, ou seja, desses 80, que estavam no local durante o acidente, sofreram apenas intoxicação, menos de 40%. Sofreram apenas intoxicação, ele está se referindo a esse 32 aqui. Então, é uma questão de conjunto misturado com porcentagem. Então, esse 32 representa quantos por cento? Vamos lá. Esse 32, ele vai representar... Deixa eu pegar a caneta aqui. Como é que eu vou fazer isso? Uma regrinha de 3. 80 corresponde a 100% das pessoas. Esse 32 corresponde a X. Quando você faz uma multiplicação cruzada, você vai ficar com 80x é igual a 3.200. O nosso x vai ser 3.200. Deixa eu sair da tela de novo. 3.200 dividido por 80. Você corta um zero aqui. 320 dividido por 80, isso dá 40%. Então, é exatamente 40%. Ele colocou menos de 40%. Não é menos, é igual a 40%. Então, o item está errado. Beleza? Então, 21 errado, 22 errado também. Vamos para a próxima? Vamos lá. 23. Vamos que vamos. Vamos para cima do DEPEN. Vamos para cima do CESP, SEBRASP, né? Tanto faz aí como você queira chamar. Vamos lá. Caso o servidor responsável pela guarda de processos de determinado órgão tenha de organizar em uma estante com 5 prateleiras, 3 processos referentes à cidade Nordeste, 3 da região Norte, 2 da região Sul, 2 do Centro-Oeste e 1 do Sudeste, de modo que cada processo de regiões distintas fiquem em prateleiras distintas, então esse servidor vai ter 17.280 maneiras de organizar isso. É uma questão de análise combinatória. Então, olha só, eu tenho aqui a prateleira 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 prateleiras. Aqui você tem 2 coisas para fazer. Primeiro, você tem que escolher a prateleira de cada região. Eu ainda não estou preocupado com os processos. Eu estou organizando o seguinte: 5 prateleiras, 5 regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Eu tenho que escolher uma prateleira para cada região. Aí aqui você pode fazer de 2 maneiras. Para escolher uma região para a primeira prateleira, tá lá a primeira prateleira. Eu falo, poxa, aqui eu posso colocar Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Eu tenho 5 opções. Aí eu vou escolher uma região. Ah, essa primeira prateleira vai ser a região Nordeste. Então aqui vai ficar o Nordeste. Para de baixo, só sobraram 4 regiões para escolher. Para de baixo, 3. Para de baixo, 2. Para de baixo, 1. Aí você vai multiplicar. O que você está fazendo aqui, na verdade, é uma permutação. Você está permutando 5 regiões. E a permutação de 5 é 5 fatorial, que é o que eu estou fazendo aqui. 5 vezes 4 vezes 3. Quando você multiplica, isso vai dar 120. Você acha 120. Tá bom? Beleza. Isso... Para você escolher, você tem 120 maneiras de organizar as regiões nessas 5 prateleiras. Mas, depois que você definiu as regiões, você vai ter que definir a posição que esse processo vai ficar dentro de cada prateleira. Então, você tem que escolher a prateleira de cada processo e você tem que escolher também a ordem que esses processos vão ficar em cada prateleira. Então, vamos supor que você tenha escolhido
Nordeste para cá, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Vamos supor que você tenha escolhido essa ordem. Na hora que você for botar os processos da região Nordeste ali, Nordeste nós temos quantos processos? 3. Então, quantas maneiras você tem de organizar os processos da região Nordeste? Eu posso botar, eu tenho 3 processos. Então, eu tenho 3 opções para cá, 2 opções para cá e uma opção. Eu posso botar o processo A, B, C, eu posso botar A, C, B, eu posso botar B, C, A, eu posso botar B, A, C, eu posso botar C, A, B, C, B, A, são as 6 opções. Só que, por que 6? Porque 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Eu estou permutando esses 3 processos. Então, são 6 maneiras diferentes. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Só que isso aqui é muito mais rápido que você ficar fazendo todas as combinações, não é isso? Região Norte é a mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 1, porque ela tem 3 processos. Região Centro-Oeste. Centro-Oeste são quantos processos? 2. Então, eu tenho 2 vezes 1, que é 2. Se eu só tenho 2 processos, eu posso botar o A depois o B, ou então eu posso botar o B depois o A. São 2 maneiras de organizar. A região Sul também tem 2 processos. Então, 2 vezes 1. A região Centro-Oeste só tem um processo. Então, só tem uma maneira de organizar. Você vai colocar ele ali e acabou. Não tem outra maneira. Você vai multiplicar isso aqui, Aí aqui vai ficar 6 vezes 6, 36. Aí ficou 36 vezes 4, que é 144. Como você tem que escolher as regiões e organizar os processos, dica que eu sempre dou. O E, a gente trabalha com multiplicação. Se fosse OU, a gente trabalharia com adição. Então, você vai multiplicar esses 2 valores aqui. 144 vezes 120. E isso aqui dá exatamente 17.280. Por isso, o item está certo. Beleza? Beleza. Vamos para 24. Considere as proposições lógicas. Vamos lá. O A é verdadeiro, o B é falso, o C usa o conectivo se então, se A, então B, e o D usa A ou B. A partir das afirmações acima, julgue o item a seguir. O valor lógico de C, se somente se D, é falso. Vamos lá. Primeira coisa, o A eu sei que é verdadeiro. O B, eu sei que é falso. O C, eu vou olhar. O C, eu tenho aqui no C, o A. Quem é o A? O A, ele é verdadeiro. Se, então, quem é o B? O B, ele é falso. No se, então, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, o resultado é falso. Tem até aquela brincadeira que a gente lembra da Vera Fischer, né? Uma atriz famosa, para a gente poder ter apenas como é que eu vou dizer? Um jeito de lembrar que se aparecer a Vera Fischer, que é uma pessoa pública, né? Uma pessoa conhecida, então, se aparecer a Vera Fischer, então vai ser falso, tá bom? É um jeito de você lembrar que é o único caso que o se então vai dar falso. Beleza? Beleza. Agora vamos ver a letra D. A proposição D. O A, então, questão de tabela verdade. O A, ele é o quê? O A, ele é verdadeiro. Ou, ali eu tenho um conectivo ou. O B, ele é o quê? O B, ele é falso. No conectivo ou, verdadeiro com falso, dá o quê? Verdadeiro.
Então, o D, ele é verdadeiro. Lembrando que o ou, esse Vzinho, o ou, só é falso quando todas são falsas. Então, ele quer saber o C. Quem é o C? O C é falso. Se somente se, o D. Quem é o D de Deus? Verdadeiro. Para o conectivo se somente se, valores lógicos diferentes dá falso. E o item disse que era falso. Se eu achei falso e o item disse que era falso, então o item está certo. Tá bom? Então, cuidado. Tem muito concurseiro que, eu achei falso, então tá errado. Não. O que você vai julgar como certo e errado é o que a questão afirma. A questão afirmou que era falso e eu achei falso. Então, o item está certo. Não confunde verdadeiro e falso com certo e errado. Combinado? Beleza. Vamos ver a próxima. Se João obedece a sua mãe, então ele come pudim. Aí o que? Se João não come pudim, então ele fica triste. Aí vem o R, tal. Ele diz, a negação da proposição R é, então o P e o Q, ele não quer trabalhar nesse item aqui. É muito comum o CESP, Sebrasp fazer isso. Tá bom? Então, ele dá o enunciado e ele não vai usar, muitas das vezes ele não usa todas as informações que ele te dá. Ou então, ele te dá o enunciado e ele vai perguntando vários itens baseado nesse enunciado. E você não vai usar todas as informações em todos os itens. Você tem que filtrar qual informação você vai usar, tá bom? Então, aqui, ele quer apenas a negação do R. O R, ele usa o conectivo E. Como é que eu faço a negação do E? Aí aqui pode aparecer no seu edital lei de De Morgan também, né? O que a gente está fazendo aqui é a lei de De Morgan. Ou negação, ou equivalência lógica, tudo isso está valendo, tá bom? E aqui o que vai acontecer? Como é que eu nego o E? Tem até um riminha, ó. E, nega, o E vira ou. O ou vira E, é isso que eu tenho que fazer. Nega, então, ó, nega, o E vira ou, se for ou, vira E, é isso que eu tenho que fazer. Mas nesse caso, era o E, então o E tem que virar ou, só aí você já vê que o item está errado, porque a negação do E é o ou, e ele repetiu o E. Então, só aí você vê que está errado. Mas vamos ver se o restante está certo. João gosta de futebol. Qual é a negação? João não gosta de futebol. Então, aqui ele até fez certo. Sua mãe gosta de novela. Qual é a negação? Sua mãe não gosta de novela. Tá certo. Então, ele negou as duas corretamente. Ele fez o nenê. Eu costumo chamar de nenê. Ele fez o nenê, beleza? A única coisa que ele não fez foi trocar o conectivo. Por isso o item está errado. Combinado? Beleza. Galera, aqui está o meu Instagram. Deixa eu ficar grande aqui. Meu Instagram aqui, meu YouTube aqui. Professor Felipe, com 2 P's. Estava aqui embaixo também, né? Professor Felipe Loureiro, tá bom? O meu Instagram, prof.Felipe Loureiro. O meu YouTube, onde a gente faz 3, 4, às vezes 5 lives por semana lá no canal do YouTube, Felipe Loureiro Prof, tá bom? E o Instagram, prof.Felipe Loureiro. Espero que você tenha ido bem no simulado. Se você não foi bem, não tem problema, porque o importante é ir bem no dia da prova. O que você tem que fazer é errar, mas aprendeu. Errar, mas aprender. Eu errei, tudo bem, mas tira aprendizado. Porque isso é que vai fazer você crescer. Nós estamos simulando aqui algo que pode aparecer no seu concurso. Então, o objetivo é você estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Tá bom? Então, um beijão para você e a gente se vê. Valeu!